Olá, pessoal. Eu acabei de participar de uma live e nessa live foi muito bom falando sobre se Deus é soberano sobre todas as coisas, se ele determina todas as coisas. Assunto complexo, filosófico, teológico, mas de grande importância. Espero que você goste, assiste, curte e compartilha, tá bom? Tamo lá, tamo junto. Deixe seu comentário positivo também. Irmãos, graça e paz, boa noite, bem-vindos aí a mais uma live aqui no canal Libertos em Cristo. E na live de hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é Deus planeja todas as coisas? Esse tema me veio na cabeça de fazer sobre esse assunto, porque eu estava assistindo um debate na rádio Unidade FM, e nesse debate, era um debate entre dois pastores, e nesse debate eu vi que o pastor que estava defendendo a parte de Deus planeja todas as coisas, ele não foi muito feliz na defesa. Depois eu vou até fazer um comentário sobre isso daí. E eu achei um tema muito relevante e um tema que eu vi que as pessoas têm muita dúvida. E aí eu estava conversando com o irmão sobre essa ideia, ele topou de vir aqui hoje, de dar aí a honra da sua presença estar aqui no meu canal para a gente debater, porque é um irmão teólogo, assim, muito conhecedor, de teologia, de escritura, e ele vai vir aqui hoje, a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Primeira coisa que eu queria saber dos irmãos é se vocês estão me ouvindo bem, vocês escrevam aí nos comentários se estão ouvindo bem, se não estão, se está tudo direitinho. Não esqueçam também, entra, dê like, curta, compartilhe, espalhe essa live para todo mundo, porque esse assunto é um assunto muito legal, é um assunto controverso, e que a gente vai abordar aqui do ponto de vista teológico, tá bom? E aí, irmão Ronaldo, graça e paz, tudo bom? Como é que o irmão tá? E aí, tá ouvindo bem? O irmão William tá por aí também. O tema é muito importante e também difícil de interpretar conforme a luz da palavra. Então, é por isso que estaremos falando em duas pessoas aqui hoje sobre esse tema. Então, o William tá falando que o som tá bom, então tá tudo certo. Eu vou começar aqui. Não esqueçam também, deixem comentário, deixem, se vocês tiverem dúvidas e tal, você pode colocar aí, irmão Cef tá aqui, top, então tá legal, então o som tá bom. Então, se vocês tiverem dúvidas e comentário, não deixem de perguntar. Obviamente, eu vou dar mais voz para o convidado falar do que eu, só que aí eu vou fazendo as perguntas aqui, ele vai respondendo, tá bom? Deixa eu ver aqui. A irmã Maria, graça e paz e boa noite a todos. Boa noite, irmã Maria, tudo bem? Irmã Maria Augusta, o CF, e aí, já colocou o grupo de novo? Rapaz, ainda não, viu? Mas assim, eu acho que até a próxima live eu decido. Eu estava pensando em criar lá de novo, em um outro esquema, mas eu vou criar, tá bom? Eu deixo vocês saberem aí assim que eu conseguir. Bom, deixa eu chamar aqui o irmão Kleber. E aí, irmão Kleber, deixa eu ver aqui, deixa eu adicioná-lo. Como é que eu adiciono? Ah, tá aqui. Por que ele não entrou? Ah, tá, esqueci, é que eu não. Espera aí só um pouquinho. Problemas técnicos aqui. Agora sim. E aí, irmão Kleber, graças a Deus, tudo bom? Graça e paz com todos. Uma boa noite a todos. Bora lá falar um pouco sobre esse grande tema. Exatamente. Não, se apresenta aí um pouquinho, fala um pouco de você, quem é você, É, a eu, formação. a princípio, sou cristão, né? Isso é importante dizer, né? É. Eu creio em Cristo Jesus. De formação, eu sou teólogo, né? Sou formado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu tenho 6 pós-graduações, estou terminando mais 2, mas fiz 6 pós-graduações nas áreas de filosofia da religião, ciência da religião, metodologia do trabalho científico, e tem outras pós nessas várias áreas aí, teologia sistemática, pós em história bíblica, e fiz o meu mestrado em ciência da religião pela Metodista de São Paulo. Uhum.
Excelente. Você fez, então, a faculdade Mackenzie, né, que é uma faculdade Isso, presbiteriana. É isso. uma faculdade muito boa, né, extremamente renomada, né? Sim, sim. Assim, quando você faz qualquer curso no Mackenzie, o nome ele já te dá um upgrade, ele já te ajuda bastante, porque eles têm um nome a zelar, né? Uhum, E o curso de teologia diria para você que é muito bom, porque os professores são muito bons, né? Não é legal. puxando sardinha, não, mas o camarada, são bons mesmo. Não, tá bom. Então, irmão Kleber, igual a gente estava conversando, né, eu vou colocar aqui, ó, adicionei aqui. Bom, eu estava assistindo esse debate, você já viu esse debate alguma vez ou não? Eu, esses dias, no serviço, estava um pouco devagar, eu assisti ele inteiro. Eu Ah, falei, vou legal, pegar para legal. assistir ele inteiro para tentar entender mais ou menos o que estava sendo dito. Beleza, isso é bom porque dá contexto para as coisas. Porque aqui qual que é a ideia? A gente vai pegar alguns cortes e aí vai comentar sobre as falas ditas aí. Então são dois pastores aqui. Eu sinceramente não conheço esse outro pastor. É o pastor, acho que é Romilson. Deixa eu ver aqui o nome dele direitinho. Deixa Eu esqueci o nome dele, mas eu conheço ele. Emerson Cicarelli. Você conhece ele? Sim, na época da pandemia eu fiz algumas lives com ele, no canal Hum, dele, há muito tempo atrás. O canal dele nem era muito famoso. certo, E aí ele tinha um viés, o pessoal dele, que ele manja muito de hebraico, né? Mas certo. o canal dele tinha muito um viés mais pro lado messiânico, esse pessoal do messiânico e tudo mais, do hebraico e tudo mais. Então eles são muito bons nisso. Eu fiz uma live fazendo um contraponto cristão com a live dele lá. Foi muito bom, ele sempre me tratou super bem, ele é um super educado, um baita de um Legal. pastor assim, muito, muito gente boa. Oh, é bom saber, porque uma das coisas aqui, primeiro, aqui a gente vai falar sobre ideias e não sobre a pessoa. Eu não conheço o pastor Emerson, o pastor Walter Reggiani, eu já troquei algumas mensagens com ele, todas as vezes ele foi super educado, pessoa muito gente fina, mas obviamente aqui a gente vai falar de teologia, então, independente das pessoas. Então, se você concorda ou discorda da opinião deles e vocês quer ir lá no canal deles, falar com eles, evitem hate, evitem brigas desnecessárias. Se quer discordar da ideia, beleza, mas não é necessário atacar a pessoa, né? Então isso daí Sim, é importante. Então, eu não conhecia ele, esse movimento messiânico aí é um movimento bastante grande, né? Eu sim. particularmente não concordo muito com isso não, mas beleza. Mas isso daí Eu também não. Eu também não, mas. sabe por quê? Eu cheguei a estudar um pouco esse movimento. Por quê? Eu tinha muita curiosidade. Eu gostava muito assim, da história judaica. Eu sempre gostei, eu gosto da história judaica e tal. E, obviamente, que isso te aproxima desses movimentos, entendeu? Só que Sim, eu vi que tinha muita coisa ali meio fora do prumo, entendeu? Quer ser sim. judeu, vá ser judeu, né? Exatamente. Eu sou adepto dessa ideia também. Exato, já adere à religião judaica e acabou. Então vamos lá. Ó, a primeira parte que eu vou colocar aqui para a gente iniciar é entre os minutos 7 e o minuto 9 aqui. Deixa eu só jogar isso daqui para Tá. frente. Ah, uma coisa. Por que eu estou trazendo isso daqui, tá? Falando, explicando para todo mundo? Porque é o seguinte, sinceramente, eu acho que o pastor Walter Reggiani, apesar de ele ser uma pessoa muito gente boa, eu acho que ele é muito ruim de debate. Ele é muito ruim de debate, assim. Eu vi uma vez, ele estava debatendo, agora eu não me lembro, é um outro pastor muito famoso, é o hebraísta, esqueci o nome dele, ele é hebraísta. O Marcelo, pastor Marcelo, conheço ele. Marcelo Marcelo é Hebraísta, hebraísta. rapaz, ele levou um Esse pastor. atropelo do Marcelo Hebraísta. É, Mas foi assim, foi em coisa boba, é coisa que assim, até eu que sou mais orelha seca, se ele fizesse aquela pergunta, eu respondia, entendeu? sim, sim, sim. Então, mas vamos lá. Então vamos lá, minuto 7 aqui. Não poderíamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então tudo foi decretado por Deus. Tá, ok. Foi planejado por Deus. Planejado. Pastor Emerson, vamos lá. Eu acredito Então, essa aqui é a abertura que ele está fazendo, e da abertura eu queria extrair algumas coisas, tá? Vamos lá. que não, Deus ele não planeja todas as coisas. Isso não significa que ele esteja em determinado momento fora do controle, que algo escape de sua mão, mas desde quando nós observamos ali as primeiras páginas bíblicas, né?
Então, aqui uma coisa que eu queria falar para você, eu queria que você se definisse bem. Porque assim, Deus planeja todas as coisas. Ele começa a dizer assim: não, eu acredito que não, que Deus não planeja todas as coisas, mas em nenhum momento as coisas escapam da mão de Deus. Porque ele não tem como dizer que Deus não é onisciente nem onipotente, entendeu? Mas você vê que a definição de planejamento dele já é uma coisa que vai influenciar a opinião dele, não é? Exatamente. É assim, pelo que eu vi na live, nessa entrevista deles aí, né, nesse debate, é de que os conceitos que eles têm sobre soberania divina e tudo mais são muito equivocados. Ao meu ver, né? Ao meu ver, são muito equivocados. Então, quando o seu pressuposto é equivocado, todo o desenvolvimento do seu raciocínio, ele vai ser equivocado, não tem jeito. Então, por isso que eu também concordo com a ideia de que realmente existe essa bagunça toda aí. Então, isso daí foi a primeira coisa que eu notei. Porque quando ele pega e diz, Deus não planeja todas as coisas, mas nada escapa de Deus, ou seja, ele entrou em contradição nessa primeira frase. É uma contradição. Não, beleza, vamos ouvir o resto aqui. Ali no Jardim do Éden, nós já temos o entendimento de que Deus disse que o homem é como ele, sabedor do bem e do mal, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Dentro desse contexto, o Jardim do Éden, como em muitos outros que nós vamos apresentar à luz da Bíblia, nós vamos perceber e ter a certeza de que muitas coisas que aconteceram na história, que acontece e ainda acontecerá, não é exatamente do decreto de Deus, não é um decreto divino, ou seja, ele não planeja e ele não faz parte. Sendo assim, com o decorrer do programa, nós estaremos falando um pouquinho a respeito disso, né? Quando nós olhamos aqui, Jeremias capítulo 19, por exemplo, nós temos o verso de número 5, que diz assim: e edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, e nem me passou pela mente. Então, esse versículo aqui já mostra de que Deus ele não está de concordância com as atitudes, né, dos filhos rebeldes de Israel, onde eles ofereciam seus filhos a Baal queimados no fogo. Sabemos a todo momento que a Bíblia é totalmente contra isso e Deus não poderia ter ordenado tal coisa. Pronto, esse daqui é o primeiro trecho. E aí você vê que logo na abertura ele diz que depois da queda, Deus fala para o homem que ele é um de nós, então parece que o homem é um outro Deus e que coisas acontecem fora de Deus por querer do homem, né? Vamos lá, eu só fico bobo com esse pessoal, é o seguinte, como que se examina um texto bíblico? Porque assim, ó, o povo fala assim, ó, em todo debate, eu não sou bom de debate, tá? Eu já participei de alguns lá na Rede Gospel, eu particularmente, no primeiro fui muito mal, no segundo até que mandei bem, eu diria que eu debati com um unicista, fui bem, graças a Deus. O segundo também, mas o camarada mais concordava comigo, então não tinha tanta discordância. Mas eu não gosto de debate. Eu já até falei, vou participar até de um na rádio, nessa rádio aí. Vou participar de um. Não gosto de debate, mas vamos lá. Então, eu me coloco até no lugar deles. Eu sei como que é complicado o debate, porque você não consegue desenvolver toda a linha de raciocínio. Mas na maioria desses debates, o pessoal fala assim, ó, vamos para a Bíblia, vamos largar um pouco a filosofia de lado, vamos para a Bíblia. Ok, então, já que vai para a Bíblia de forma séria. O que você examina? Que tipo de texto é os primeiros capítulos de Gênesis? Você tem que definir. Entendeu? Eu sempre falo em aula que Gênesis, por mais que você concorde, discorde, Gênesis é um jeito poético de contar um fato histórico. Ele está contando um fato histórico. Realmente aconteceu tudo aquilo. Mas qual era a linguagem que tinha no Antigo Oriente Próximo? Aí você tem que ler John Alton. Pega um John Alton da vida, você pega um Walter Brueggemann, que é um estudioso do Antigo Testamento. Eles vão falar que existia uma linguagem no Oriente Próximo, um jeito de se falar no Oriente Próximo, que era um jeito poético para descrever um fato histórico, mas um jeito poético. Então, os primeiros capítulos de Gênesis é cheio de metáfora, cheio de símbolos, cheio de um monte de coisa que você tem que levar isso em conta na hora de fazer exegese. Então, quando você pensa assim, ó, Gênesis, quando a raça humana se rebela contra Deus, ele assume uma prerrogativa de ser um contra Deus, não que ele seria um igual a Deus, ele seria um que está contra Deus.
ele assume a prerrogativa de definir o que é certo e o que é errado, de definir o que é bem e o que é mal. Então, tanto é que quando ele foge, no texto bíblico diz que Deus pergunta, onde você estava? Estava escondido. Por que você estava escondido? Eu estava escondido porque eu me vi nu. Aí Deus falou assim, mas quem disse para você que você estava nu? Porque quem definiu a raça humana que teve essa definição de nudez e tudo mais, ela definiu. E Deus disse, eu nunca disse para você que você estava nu. Então, assim, você percebe que a raça humana agora assume uma prerrogativa de autonomia. O que é a autonomia? Nomia é lei. Lei para si mesmo. O homem é uma lei para si mesmo. Então, quando o autor bíblico diz assim, ó, agora o homem é um como nós, é como querendo dizer, é um que é autônomo, que não depende de ninguém. Não que ele não dependa de Deus. Mas Deus está dizendo, ele se acha alguém que está diante de mim e que vai se levantar contra mim. É um rebelde contra mim. Ele é um autônomo. Então, ele está dizendo que ele não precisa de mim. E é porque ele acha que ele sabe o bem e o mal. Porque Deus já tinha, antes da queda, já tinha definido que era bem e mal. Quando Deus fala assim, ó, de todo fruto você comerá, bem. Mas dessa que você comer, essa aqui, ó, o dia que você comer, você morrerá. Definiu que era mal. Então Deus já tinha definido que era mal. Ser igual a Deus, a raça humana já era a imagem e semelhança de Deus. Eram chanceleres de Deus na Terra, representantes de Deus na Terra. Então, assim, quando formos ler o Gênesis, temos que ler muita gente, na hora de todos esses debates, problema do mal, a maioria do pessoal vai para o Gênesis, e aí só que é o seguinte, se você começar a ler tudo literalmente nos primeiros capítulos de Gênesis, você entra num monte de barco furado aí, e você coloca Deus numa enrascada. Você coloca Deus numa enrascada, porque tem um monte de passagem ali que dá a entender que Deus está sendo pego de surpresa. Sim. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Então a exegese, eu sempre falo em aula, a exegese sadia, que vai te levar para o texto e você vai continuar crendo no Deus da Bíblia. Então, assim, eu vejo assim, esse pastor, com todo o respeito que eu tenho ele, que eu gosto dele, ele é muito gente boa, ele me segue no TikTok, eu sigo ele no TikTok, ele é gente boa, mas nesse caso eu acho que ele está equivocado no jeito que ele se aproxima do texto. O jeito que ele se aproxima para citar o texto, eu acho complicado, porque deixa Deus uma enrascada. E a afirmação dele é contraditória. A afirmação dele dizer que nem tudo Deus decreta, aí nós vamos ver implicações filosóficas. Daqui a pouco nós entramos nesse assunto. Vamos ver implicações filosóficas desse negócio. Isso é um problemão para ser resolvido. Sim. E sobre esse texto que ele citou, o que você diria? Porque lá diz que isso nunca, Deus falando, isso nunca me passou pela mente. Ou seja, é como se, assim, Deus criou a pessoa e de repente a pessoa fez uma coisa que Deus nunca imaginou que ela ia fazer. Essa aplicação que ele deu para o texto. Essa aplicação é equivocada. Deus está dizendo porque Deus é um ser moral. E a moralidade de Deus, como dizia Agostinho de Hipona, ele é um sumo bem. Se ele é sumo bem, ele nunca passou na cabeça dele dizer que tinha que ser sacrificados. Ah, mas Kleber, aí você vai cair no problema dos decretos. Ok, concordo com você. Podemos cair no problema dos decretos, só que os decretos têm uma resposta filosófica para isso. E aí depois a gente pode desenvolver. Mas quando Deus diz, eu nunca disse para vocês queimar seus filhos para Baal, Deus está dizendo, ó, eu sou um ser moral, sumo bem, e nunca passou isso na minha cabeça. Então Deus está sendo sincero, realmente está certo. Nunca passou na cabeça de uma mente divina mandar os seus filhos, queimar os vossos filhos para Baal. Então, o texto está correto. O jeito que ele interpretou, que eu acho que está equivocado. Exato. E Deus, quando decidiu por fazer as pessoas, ele já sabia que iam fazer isso, entendeu? Antes de criar. Então, quer dizer, não é que nunca passou da mente porque Deus criou e teve uma surpresa. Entendeu? É exatamente por conta da moralidade de Deus. Deus nunca intentou fazer uma pessoa para que ela fizesse aquilo, né? Exatamente. Exatamente. Tipo assim, ó, eu vou criar uma pessoa e eu quero que ele queime aquela criança para Baal, porque eu tenho prazer que ele queime a criança. Deus nunca pensou nisso. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas assim, só rapidamente, eu gosto de uma explicação do Alvin Plantinga, que ele diz o seguinte, onisciência. Deus sabe tudo. Só que tem um problema desse Deus sabe tudo. Ele levanta uma questão. Deus sabe o que é ser Hitler? Não, ele não sabe o que é ser Hitler. Ele sabe quem é a preposição Hitler. Hitler é um indivíduo que existiu na história e que fez aquela atrocidade do Holocausto. Ok, só que ele não sabe o que é ser um Hitler. Deus não sabe isso.
Porque Deus é sumo bem. Ele não sabe o que é ser um mal e desejar o mal dos outros. Ele não sabe disso. Então tem coisas que Deus não sabe. Você fala, meu Deus, Deus não sabe um monte de coisa disso. Nesse sentido, ele não sabe. Mas aí o Alvin Planck fala, Deus sabe todas as preposições verdadeiras. O Kleber existe, ponto. O Kleber mora na Zona Leste de São Paulo, ponto. O Kleber congrega na igreja X. Essas preposições verdadeiras, Deus sabe de todas elas. Para todas essas características de Deus, tem uma ideia dessa, por exemplo, da onipotência. Deus pode tudo. Então, Deus pode fazer uma pedra que ele não possa carregar. Lembra dessa? Não pode. Não Exato, pode. exato. É a mesma coisa. Pode criar um redondo quadrado? Ou não pode. Deus pode criar um Deus maior do que ele? Também não pode. Deus pode mentir? Não, porque o próprio Deus diz que é impossível que Deus minta. Porque dele é a verdade. Ele é a verdade. Então, ele não pode mentir. Então, mas eu acho que essa teologia a qual ele está indo é um negócio complicado, porque é basicamente um maniqueísmo. Ele está criando um outro Deus que governa o mal. Aí você tem o Deus que governa o bem e o Deus que governa o mal, e ambos têm o mesmo poder, né? Porque Deus tem uma coisa e não consegue de jeito nenhum, né? Exatamente. É uma confusão. Não, beleza. Então, essa parte eu acho que ficou. Ó, irmão, se vocês tiverem dúvidas aí, pode colocar aí, eu coloco as dúvidas na tela, tá bom? Eu vou agora para o minuto 12h50 aqui, deixa eu colocar aqui à frente, quer ver? Esse negócio aqui para passar tempo é muito ruim, viu? Ó, quer ver, ó? Aí, eu vou colocar no 12 e... Aí, você vai um pouquinho para frente, o negócio vai para 14. Vamos lá. Pensou fazer. Então ele resolveu, ele decretou não intervir. Bom, senhor Regiane, o problema disso aí é o seguinte: se nós começarmos a caminhar para esse pressuposto que o senhor está apresentando. Ó, aqui, só para dar o contexto, o Walter Regiane estava defendendo uma posição de existe um mal. Eu não lembro qual que era o mal que ele estava citando, mas existe um mal. Aí Deus, mesmo sendo onisciente, ou seja, ele sabendo daquilo e podendo intervir, ele resolveu não intervir. E quando Deus resolve não intervir, ele não resolve aleatoriamente, porque Deus é Deus. Então, ele sabe exatamente o resultado da não intervenção. Então, quer dizer, ele decretou não intervir. E aí, ele vai contrapor essa ideia de decretar não intervir, que eu achei bastante problemática. Vamos lá. Vamos colocar, então, de que Deus está ligado a todas as desgraças que aconteceram ontem, acontece hoje, e acontece até a volta de seu filho. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós sempre vemos Deus ele dando uma oportunidade ao homem para... Ó, tá vendo? Porque ele diz assim, então se Deus tem, em outras palavras, se Deus tem essa capacidade, significa que ele é corresponsável por toda a maldade. Pensa na implicação grave, porque esse Deus que ele está defendendo não é o da Bíblia, entendeu? Não tem como ser. Entendeu? Esse é um problema imenso. Quer que eu coloque o resto ou quer comentar? Pode comentar. Não, uma coisa importante. Se você pegar a teologia bíblica do Antigo Testamento de Walter Brueggemann, ele levanta uma questão seguinte. Esqueci o nome do outro autor, vou me lembrar, porque eu sou péssimo, minha memória está uma porcaria. Mas vamos lá. Tem alguns autores do Antigo Testamento, estudiosos do Antigo Testamento, que dizem o seguinte: como que era a mentalidade do hebreu do Antigo Testamento? A mentalidade dele... E isso que é o complicado. Se você fala, vamos para a Bíblia. A mentalidade do hebreu do Antigo Testamento é que Deus comanda todas as coisas. Nada passa se não for de Deus. Se chove é porque Deus quis. Se não chove é porque Deus não quis. Se eu como é porque Deus quis que eu comesse. Se eu passar fome é porque Deus quis que eu passasse fome. A mentalidade do hebreu é essa. Lembra que o salmista fala, dormi e acordei porque Deus me deu vida. Quer dizer, se eu não acordasse, porque Deus não quis me dar vida. Exato. Então, quando você isenta Deus de algumas coisas, você pensa, vou justificar Deus. Esse é o problema, até de algumas áreas da teologia, querendo justificar Deus diante dessas problemáticas. Só que todas as vezes que a pessoa tenta justificar Deus, ele cai numa heresia. Porque ele limita Deus, ou ele defende uma heresia ali, vamos supor, pelagianismo, ou qualquer outra coisa. Então, esse é o perigo. Toma cuidado, muitas vezes. Eu falo muitas vezes assim, gente... Está numa apologética, está defendendo a fé cristã, cuidado para não defender de forma cega. Porque o que pode acontecer? Você coloca Deus numa outra situação. Não, Deus não foi o autor do mal, beleza. Mas o mal existe. Então por que o mal está fazendo lá?
Se Deus é bom e todo-poderoso, por que ele não impediu? Por que ele não arrancou esse mal do mundo? Então não tem resposta para isso. Então, de qualquer forma, se a gente for levar a sério, filosoficamente, você não vai conseguir defender. Mas hoje em dia tem bons argumentos para defender essa questão do problema do mal, da soberania de Deus e tudo mais. E eu estou percebendo que, infelizmente, o pastor ele tá equivocado na fala dele. Inclusive, isso que o irmão Kleber está falando, ele tem, assim, 100% de razão. Eu vou pegar aqui uma frase de Jó 1:21. Lembra o que aconteceu com Jó? Ele perdeu e foi só desgraça. Entendeu? Não foi coisa assim, não foi coisa simples. A mulher dele chega para ele e diz que é para ele amaldiçoar Deus. E aí ele diz assim, ó, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você vê que ele não atribui, ele fala assim, Deus deu e Deus tirou. Acabou, você não tem o meio termo, né? Não tem meio termo. A maioria dos autores bíblicos, pode ver, a maioria dos autores bíblicos promove a ideia de que Deus domina tudo. Desde que o hebreu entendeu essa revelação divina, que ele entendeu como que Javé Javé domina tudo. Os profetas falam, eu sou o profeta Isaías. Eu crio o bem e faço o mal. Acabou. Porque a concepção que o hebreu tem é que Javé é dominador de todas as coisas. E todos os outros ídolos são produto e construto humano. Só existe um único Deus, e esse único Deus domina tudo. Essa era a mentalidade do hebreu do Antigo Testamento. E quando nós negamos isso, nós estamos negando a Bíblia. Então, às vezes, a pessoa quer justificar Deus de alguma situação filosófica, ele nega a Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo que Deus é dominador de todas as coisas. A Bíblia apresenta a Deus dominando tudo. Não existe essa ideia de que Deus tem coisa que Deus não domina. Tem coisa que Deus não tem poder de realizar. Toda vez que você fala que tem coisa que Deus não tem poder de realizar, lógico, claro, você está entrando em contradição, porque agora há pouco você acaba de falar que sim. Mas filosoficamente, nos limites do seu atributo, segundo a sua natureza. Os atributos de Deus é segundo a sua natureza. Mas segundo a sua natureza, Deus pode fazer qualquer coisa, porque ele segundo a crença, Deus decreta todas as coisas. Então nada foge dele. Se fugir qualquer coisa dele, você está dizendo que tem alguma coisa mais forte que Deus. Vou dar um exemplo. Quando eu falo assim, ó, eu tenho livre-arbítrio. E o meu livre-arbítrio, Deus precisa olhar a minha ação para depois realizar alguma coisa. Enquanto eu não agir, Deus não pode fazer nada. Você está dizendo que eu estou limitando Deus. Então, nesse sentido, eu sou um segundo Deus. Eu sou um segundo Deus, porque eu estou fazendo algo que Deus não tem domínio. E aí a ideia de que Deus é todo-poderoso também é eliminada. Porque a ideia de todo poder, segundo a Bíblia, é porque ele tem todo o poder. O outro não tem. Se um tem um pouquinho de poder, o outro já não tem todo o poder. Essa que é a problemática filosófica. Então, Deus tem todo o poder. Se ele tem todo o poder, nós, seres humanos, não tem poder nenhum. É essa que é a jogada que o pastor poderia ter apresentado, né? Sim. Vou colocar aqui o restinho do... Que se arrependa do seu mau caminho, viva bem, para que então ele possa caminhar. Nós temos isso já no começo da Bíblia, em Gênesis 6:6, quando nós temos ali o texto que fala a respeito da depravação humana, onde acontece o dilúvio, e nós sabemos que muitas outras pessoas morreram. A questão aqui é, essas pessoas já estavam determinadas a morrer, né? Ou simplesmente essas pessoas escolheram rejeitar a pregação de Noé durante 100 anos e a partir daí lhe veio o juízo. Isso não acontece apenas em Gênesis 6:6. Nós podemos perceber isso também nas 10 pragas do Egito. Eu sei que Deus lançou as 10 pragas do Egito, tinha seus propósitos, mas repare que todas as vezes, antes de cair uma praga, Moisés ia até Deus e ali ele falava com o faraó. E quando ele apresentava ao faraó a praga, ele entregava a oportunidade de arrependimento. Se nós trabalharmos essa ideia de que tudo é determinado por Deus, as coisas vão ficar muito difíceis, porque ele não poderia nem culpar as pessoas que estão fazendo mal, nem julgar e muito menos punir. Então isso é algo que precisa ser revisto. Você vê que... Você lembra de alguma parte na Bíblia que questiona exatamente isso? Não estou lembrado.
Você lembra de uma passagem em Romanos, que eu acho que é Romanos 9? Eu vou pegar aqui. Acho que é Romanos 9, se eu não me engano. Quer ver? Meu Logos Bible também está aberto aqui. Romanos 9. Eu acho que é Romanos 9. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pá, 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 pá. Ó, aqui, ó a pergunta. Só, deixa eu colocar aqui. Pá, 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 ó, Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Aí ele vai dizer: de modo nenhum, porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas quem Deus usa de misericórdia. Porque a escritura diz a Faraó. Olha só, esse daqui está citando exatamente a parte de Faraó, que parece que qual que é a ideia dele? Que Deus colocou lá Faraó, beleza, e falou assim, ó, Deus fez uma ameaça, entendeu? Só que Deus não sabia o que Faraó ia fazer. E a princípio, o Faraó ele chegou lá também por acidente, porque entendeu? Foi um acidente que ele virou Faraó lá, entendeu? Mas a Bíblia aqui diz o seguinte, ó, porque a escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado para toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, que é exatamente a última pergunta que ele faz. De que se queixa ele ainda? Pois, quem jamais resistiu à sua vontade? Aí a resposta: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem fez: por que me fizeste assim? Esse texto é fantástico. Se você pegar, se você não. A pergunta é: você aceita esse texto como inspirado por Deus? Você é um teólogo conservador e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ah, eu creio. Você acredita que esse texto, o autor bíblico, está inspirado por Deus? Sim. Então por que você está questionando esse texto? Só de a pessoa questionar esse texto, eu vejo um problema. Porque assim, esse texto está tão claro e não precisa muita exegese nele, não precisa muita, sabe, muita firula. O texto está claro do que Paulo está desenvolvendo, fazendo perguntas retóricas e já dando respostas. Foi para esse fim que Faraó apareceu. Deus queria mostrar o seu poder e queria mostrar esse poder para Israel, porque Israel precisava entender quem era esse Deus. Porque se Israel era representante de Deus, seria, né, representante de Deus na terra, Israel tinha que ter essa concepção. Esse modo que Deus faz, esse modus operandi de Deus, é um modo operandi de pedagógico. Deus sempre gosta, pedagogicamente, de nos ensinar. Quer ver uma coisa? Os 10 mandamentos. Muita gente, quando fala assim, 10 mandamentos, a primeira coisa que ele vem na cabeça dele é lei no sentido jurídico latino. Uhum. A primeira coisa. Só que, se você examinar o texto bíblico do Antigo Testamento, os 10 mandamentos eram os 10 instruções. Uhum. Para quê? De forma pedagógica, Israel fazer algo que as outras nações sempre faziam. E Israel não faria. Se as nações pagãs matavam, Israel não ia matar. Se as outras nações adoravam outros ídolos, para Israel não adorará outros ídolos, só a Deus adorarás e só ele servirás. Se o povo pagão invejava, o povo de Israel não ia invejar as ovelhas do seu próximo e nem iria desejar a mulher do seu próximo. Tudo aquilo ali eram instruções para que Israel fosse o diferencial, o sal da terra e a luz das nações, a luz do mundo. Israel fracassa. Agora vem a igreja que tem essa função. Ela é luz do mundo e sal da terra. E ela representa, ela é uma continuidade do ministério de Cristo, de forma mística, né, que é o corpo místico de Cristo, na terra. Então, assim, quando Deus está mostrando ali a sua soberania, o seu poder para Israel, ele está sendo um pedagogo. Ele está ensinando, ó, eu faço assim, ó, eu trabalho desse jeito. Eu ajo desse jeito. E é desse jeito que vocês têm que acreditar em mim. Deus está sendo pedagógico.
E aí a pergunta que eu vou te fazer. Então, é uma pergunta, obviamente, que eu quero que você desenvolva, né? Então, assim, a pergunta do texto, há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, me parece que há uma injustiça aí. Porque então Deus fez tipo um robô. Ele programou o faraó para que o faraó, primeiro, ele colocou o faraó no lugar dele lá, e depois programou o faraó para que o faraó resistisse a todas as ofertas. Foi assim que aconteceu? Não, porque assim, uma coisa que o pessoal xinga muito, até os reformados, fica xingando os reformados, mas não era nem para xingar, sabe por quê? A Bíblia realmente, se você fazer uma pergunta, a Bíblia representa Deus soberano, dominador? Apresenta, é assim que Deus apresenta. A Bíblia apresenta que o homem é responsável pelas suas atitudes? A Bíblia apresenta essa verdade também. Então você aceita essas duas verdades, porque essas duas verdades estão lá. A pergunta é, você vai negar uma em detrimento da outra? É essa pergunta que não quer calar. Ou eu com muita humildade, aceito as duas verdades, ainda que eu não possa me aprofundar de forma filosófica nas duas. Mas a Bíblia apresenta as duas verdades. Lógico, vai ter respostas filosóficas para isso. Deus é aquele que decreta as causas primeiras, todas as causas estão ali, foi Deus que decretou, mas as causas segundas, que são as causas contingentes, aquelas que os homens, seres morais, são responsáveis, Deus que decreta, mas é ele que age. Se ele que age, ele tem que ser responsável pelo mal que ele fez. Se ele pecou, ele é responsável pelo pecado dele. Se ele praticou o bem, ele é responsável também pelo bem que ele praticou. Então, não é que nós somos robôs, nós somos seres morais e vamos dar resposta a Deus por qualquer mal que fizermos. Só que nada escapa do projeto e do plano de Deus. Nada escapa. Porque o dia que escapar, eu sempre brinco, né? É um jeito de falar, não é que isso aconteça, mas Deus deixa de ser Deus. O dia que escapar dos projetos de Deus, do plano de Deus, Deus deixa de ser Deus. Tem um livro muito bom chamado Soberania Banida, da editora Cultura Cristã. Eu indico essa leitura. Soberania Banida. Banida, da editora Cultura Cristã. Depois eu indico essa leitura. E o autor desenvolve essa ideia de que nós, ao longo do tempo, fomos tirando alguns atributos de Deus. Fomos diminuindo o poder de Deus, fomos tirando todas as autoridades de Deus. Isso aqui Deus manda, isso aqui Deus já não manda. Deus aqui, isso aqui Deus decreta, isso aqui Deus já não decreta. Então nós fomos diminuindo. Hoje, na verdade, o Deus que é apresentado por muita religião aí, e também o Deus que é apresentado no mundo evangélico, de vez em quando você vê isso em algumas igrejas, é um Deus criado pelo homem. Não é o Deus apresentado na Bíblia. Eu sempre falo assim, gente, tem que tomar cuidado quando você entrar na igreja, você tem que se perguntar, qual o Deus que eu estou adorando? O Deus que é revelado na Bíblia ou o Deus que eu montei para mim mesmo? O Deus que eu forjei do meu coração. Esse Deus que eu forjei. Esse Deus que só serve para mim buscar ele em 1h30 de igreja e não reconhecer nada na ação dele na história, esse Deus não é o Deus revelado na Bíblia. Isso é um Deus pagão. Que eu tenho que dar alguma coisa para ele me retribuir. Mas a Bíblia apresenta como Deus. Quem deu a ele primeiro para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. No grego, o porquê dele é a causa. Deus é a causa primeira. Porque dele, ele é a causa de todos. Por ele, esse por ele, no grego, é por meio de. É por meio de Deus. Todas as coisas acontecem por meio dele. E esse para ele é telos. É finalidade no grego. Ou seja, caminha para Deus. A finalidade da história caminha para Deus. Ou seja, tudo vem de Deus, é por meio de Deus e tudo caminha para Deus. Aí Paulo, né? Ele é genial quando ele fala porque dele, por ele, para ele. Aí, se tudo é dele, é por meio dele, é para ele, é glória para quem? Falei isso já até no meu canal. Quem tem que ser glorificado? O Kleber? Né? Não. Quem tem que ser glorificado é Deus. Porque se tudo começou com Deus, tudo é por meio dele, tudo é para ele, quem é glorificado? É Deus. Mas isso, quando você apresenta em aula, você apresenta num vídeo, você apresenta, o povo fica irritado, parece que irrita a ideia de Deus ser soberano. Mas, gente, exatamente esse é o Deus da Bíblia. Ele é assim, desse jeito. Exato. Eu fiz um vídeo, aqui, o vídeo anterior, que eu peguei, que teve uma frase assim, o Deus calvinista
quer dizer, o calvinismo, porque era um vídeo teológico lá, o calvinismo tem a mesma fé do islamismo. Aí eu falei, o cara que afirmou isso, ele não tem ideia do que ele está falando. Aí eu peguei e peguei a doutrina islâmica, até porque eu já li o Corão, inclusive, entendeu? Então eu sei que isso deve ter nada a ver, mas eu peguei e mostrei lá. E basicamente o que o Corão defende é a ideia dele aí, desse pastor, entendeu? É um negócio assim absurdo. Esse que é o problema, que é igual você falou. Beleza, há coisas em Deus que a gente não compreende ela, porque Deus é infinito na sua sabedoria. Então, como é que você vai compreender o infinito? Eu lembro até, eu estava assistindo, tinha um site que chamava assim, charges.com. Era um negócio que produzia umas tirinhas bem engraçadas, assim, de vários temas, político e tal. Um dia, eles fizeram lá, era uma história de um rapazinho da roça, que ele ia para um monte de lugar lá tal. Mas a cena que eu queria descrever era o seguinte, ele chegou numa caverna, inclusive um dos rapazes ali, ele é chamado de lesado. E aí estavam explicando o porquê que ele era lesado, entendeu? Por que ele se tornou assim. E aí tá a história dele. E a história dele um dia ele chegou numa caverna. E lá na caverna, ele encontrou lá um gênio lá dentro, entendeu? E esse gênio falou para ele, ó, você pode me pedir o que você quiser, que eu te concederei. Aí ele falou assim, rapaz, eu quero ter a inteligência do universo, assim. Então ele queria saber o tanto que Deus sabe. Ele falou assim, ó, eu posso fazer isso, porém, se eu fizer isso para você, você ficará incompreensível para as demais pessoas. Por quê? Porque o seu pensamento vai ser muito diferente das demais pessoas. Então você vai ficar incompreensível. E aí porque aí ele falou um negócio que eu achei fantástico. Ele assim, porque não pode um copinho de água conter um oceano. Entendeu? Eu achei muito legal essa sacada, eu achei um negócio muito legal. Não pode, e é exatamente isso. Então a gente não consegue explicar a dimensão de Deus, até porque essa é a definição de eternidade, né? A definição de eternidade é conhecer a Deus e o seu filho a quem enviaste, né? Então, mas você tentar podar Deus para caber dentro de uma explicação que você acha mais legalzinha, e é uma explicação que, inclusive, você vai podando, porque mesmo assim não justifica. Entendeu? Não justifica. Não justifica. Você vai ter que cortar quase tudo de Deus para enquadrar nisso. Aí você cai no teísmo aberto ou a teologia do processo. Teísmo aberto, para quem não sabe, quem está nos acompanhando, o teísmo aberto entende que Deus não sabe tudo. Então ele aprende com a criatura humana. Então tem coisas que a criatura humana faz que Deus não sabia. Ou que tem coisa que acontece no planeta que Deus não sabia. Pega Deus de surpresa. Exemplo. Tem um terremoto no Japão, Deus fala, puxa vida, teve um terremoto no Japão. Como eu imaginava isso? Como eu imaginar? Como ia acontecer isso? Meu Deus do céu. Então o teísmo aberto faz isso. E a teologia do processo desenvolvida começou, o precursor é o Norton Whitehead, aquele filósofo. O Norton Whitehead desenvolve essa ideia de que você precisa caminhar lado a lado com Deus, você vai aprendendo com ele e ele vai aprendendo com você. Exato. O Kleber, olha como o Kleber é gente boa hoje. Hoje eu acordei de manhã junto com o Kleber. O Kleber ajudou uma velhinha a atravessar a rua. Olha como o Kleber é bonzinho. Gostei, aprendi uma coisa do Kleber, não sabia. Sabe? Então, esse Deus ele tem que ficar aprendendo com as pessoas. Então, quando você poda tanto Deus para caber numa teoria, ou uma teoria que é palatável a você, que faz bem para o teu intelecto, você diminui tanto que Deus não é mais Deus, é uma coisa que você inventou. Porque, vou dar um exemplo, as pessoas falam assim, os calvinistas são covardes, né? Porque eles têm coisas que eles relegam ao mistério. Mas qual é o problema de relegar ao mistério? O mistério, ele é mistério, eu sempre falo em aula, igual a Trindade. Eu sempre falo que é mistério revelado. O que é um mistério revelado? Ele é revelado, existe uma dialética na palavra revelação. Inclusive, a própria palavra revelação é uma dialética, porque o prefixo re, ele traz a ideia de, com as pontas dos dedos, você tirar o véu e descobrir. Só que o prefixo re também traz a ideia de encobrir novamente, que é uma repetição de alguma coisa. Por isso que a palavra repetição, réprobo, são palavras que trazem a ideia de uma repetição, de uma reduplicada. Então, Deus se revela, mas ele se oculta. Ele fala, mas ele se cala. Mas ele se cala, ele falando.
Então existe sempre essa dialética em Deus. Deus se revela como um mistério, como um Deus trino. Ele se revela na encarnação do Verbo. Ele se revela na crucificação e na ressurreição do seu Filho. Mas ele sempre está oculto. Ele sempre ainda é um mistério. Por isso que eu falo que é mistério revelado. A mesma coisa a ideia da soberania divina. Deus revela que ele é um Deus soberano. Você vai tentar entender a soberania divina, você não vai conseguir, porque ainda está encoberto. Entendeu? Então, assim, as pessoas não aceitam isso. Parece que o professor Hermes Maia Pereira da Costa, que é um professor lá do Mackenzie, para mim, ele é o maior especialista hoje em Calvino, não em calvinismo, em Calvino. Todas as histórias de Calvino, onde ele surgiu, onde ele nasceu, tudo que você imaginar, ele sabe tudo, assim, é impressionante. Ele pesquisou na França, é impressionante o conhecimento que ele tem sobre a pessoa de Calvino, né? O Hermes Pereira da Costa, uma pregação dele há muito tempo atrás, ele falou: o pessoal faz assim, eles usam a soberania de Deus como se fosse um objeto que, quando ele quer, ele tira da gaveta a soberania de Deus e fala: não, Deus é soberano, Deus tudo pode. Aí, quando vai ofender alguma coisa do ego dele, ele pega a soberania de Deus, abre a gaveta, fecha e fala: não, aqui Deus não faz, não, isso aqui Deus não age, aqui Deus não pode mexer, porque aqui é um ego meu, aqui é minha liberdade, aqui Deus não mexe. Então as pessoas pegam a soberania de Deus e usam a hora que quer. Esse que é o problema, né? Então, eu posso falar mais uma coisa que eu lembro? Você estava falando da charge e minha mente vai longe. Toda vez que eu estou conversando com alguma pessoa, minha mente vai longe. Você me lembrou uma coisa, e tem a ver com, eu vou falar aqui, não tem a ver com a nossa fala aqui. Tem um filme, ele é antigo, do Mel Gibson, chamado Sinais. Eu indico as pessoas a assistirem esse filme. Porque as palavras... assisti já, ó. Esse filme, as pessoas acham que os sinais é os sinais que os extraterrestres deixam na coisa. Que poderia, mas é muito mais profundo o nome, Sinais, no filme. Eu não sei se isso tem a ver no inglês, mas aqui o nome que foi dado para o português, Sinais, para mim eu acho que foi fantástico. No filme, relata a ideia de um padre, aqueles padres que podem casar, né? Chama padre, pastor, arcebispo, eles podem casar. Ele era casado, ele estava, eu não sei se ele estava voltando de um culto ou indo para um culto, e ele passa numa estrada, tem uma policial para ele e fala: ó, aconteceu uma coisa muito grave com a sua esposa. Um cara bêbado pegou sua esposa e esmagou ela e prendeu ela numa árvore, assim, ó. Esmagou ela numa árvore. E o que tá dando vida para ela é o carro, porque o carro tá segurando ela aqui, ela ainda tá um pouco viva. Vai lá se despedir dela. Quando ele vai lá se despedir dela, ele se despede dela, lá, dá um beijo nela e tal, e ela fala assim, ó, não perca a sua fé, alguma coisa assim, e ela fala para ela, ó, fala pro fulano, que era o irmão dele, o irmão do pastor, fala para ele bater com muita força. Falou isso. E morreu. Ele chorou, ele perdeu a fé. Ele se tornou ateu. Porque ele viu a esposa dele morrer, ele se tornou ateu. É o problema do mal. Eu sou um camarada que fala de Deus. Encontrei minha mulher ali presa num carro com um bêbado. E se ele fosse tão bom, por que não impediu o bêbado de ter esmagado minha mulher? E poderia impedir. Ele poderia impedir. Ele poderia impedir. Por que não impediu? Ok, aí esse é o problema do mal. O filme está trabalhando o problema do mal. O Mel Gibson é genial, porque ele é cristão, ele é genial nisso. Beleza, a mulher dele morre. Com o tempo vem lá o famoso extraterrestre. Os extraterrestres invadem o planeta, começa lá na fazenda dele procurar tal, e tem um dia que eles vão invadir mesmo. E ele se prepara, fecha as portas e tal. Aí os extraterrestres, tem todo um drama, depois assistam. Resumidamente, logo quando os extraterrestres vão embora, eles falam: foram embora, vamos lá para casa. Vamos sair do porão e ir para a parte de cima da casa. Quando eles estão ali procurando se aconteceu alguma coisa, ele se vira e vê o extraterrestre pegando o filho dele. Era um bicho bem feio, assim, ó, segurando o filho dele. E ele fica assim assustado. O irmão dele também para, os dois ficam olhando aquela cena. O filho dele tem asma profunda. Sempre teve asma. E aí não tinha mais a bombinha. A bombinha. A bombinha, eles não achavam a bombinha. E aí ele foi atacando bronquite e ele morrendo lá e o pulmão vai fechando. Eu tenho bronquite, eu sei como que é. Os brônquios vão fechando aqui. No filme, o que acontece? O que o extraterrestre faz? Ele solta um veneno no nariz do menino.
e o menino tava ali com o bronquite atacado, solta o veneno nos meninos, aí depois eles fazem, eu não vou lembrar direito para não dar spoiler, mas aí os camaradas tentam atacar o extraterrestre larga a criança, e aí o camarada que jogava beisebol, ele tinha largado também, porque ele perdeu a fé no esporte, porque ele não jogava mais beisebol, porque ele desanimou. Aí ele viu lá o taco dele, ele pegou o taco e foi para cima do extraterrestre. E aí ele lembrou, fala pro fulano bater bem forte, fala, bate bem forte. Aí ele foi batendo, deu uma tacada bem e matou o extraterrestre. Quando ele matou o extraterrestre, corre lá pra criança, a criança morreu, aquele desespero. Não, a criança ficou viva. Por quê? Porque os broncos fecharam. E o veneno que o extraterrestre ela passou. não inalou, né? Aí ele lembrou, sinais. Ele já tinha visto, bate bem forte para atacar o extraterrestre. O bronquite da criança segurou o veneno não entrou para dentro do corpo da criança. Aí, acaba o filme, o que acontece no final? Ele voltando a atender culto. Porque ele reconheceu de que o que parecia estar errado era todo o plano de Deus, ele enxergou o todo. Quando você enxerga o todo como um grande mosaico, aí você vê que as coisas que aconteceram periféricas eram dolorosas, mas tinha um plano maior. Tudo era feito por um bem maior. Tudo era feito para um plano, um projeto maior. E eu acredito que esse filme representa muito bem o que é a soberania de Deus. O que parece que está errado para mim e para todo mundo, Deus tem um projeto maior. E Deus, com o seu projeto maior, faz todas as coisas conforme a sua soberania e sua vontade. É isso aí, é a fé do cristão, né? Porque como você sabe que Deus ele é bom, Deus não permitiria algo mal que ele não pudesse extrair algo de bom daquilo ali, né? Essa que é a ideia. Porque o plano maior de Deus, ele é bom, né? Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda. Um negócio que eu ia citar aqui, eu estava até procurando aqui, porque eu tenho aqui na minha biblioteca, eu tenho a Confissão de Fé Batista, que eu até queria ler, porque foi exatamente o que você falou. Tem a Confissão de Fé de Batista de 1689, ele cita exatamente isso sobre o decreto de Deus. Ele diz assim, desde toda a eternidade, no capítulo 3, desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. E isto ele fez segundo o conselho da sua própria vontade, muito sábia e santa. E fê-lo, porém, de modo que Deus em nenhum sentido é autor do pecado. 2, nem se torna corresponsável do pecado, nem faz violência à vontade das criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Pelo contrário, estas causas secundárias não confirmadas, e em tudo isso aparece a sabedoria de Deus. As causas secundárias são confirmadas, e em tudo isso aparece a soberania de Deus em dispor de todas as coisas em seu poder e fidelidade em fazer cumprir o seu decreto. Você explicou em palavras mais simples o que isso diz em palavras mais complicadas, né? Exatamente. É a função do professor. O professor, em vez de falar muito bonito, ele vai lá e simplifica a coisa e deixa fácil. Exatamente. Não, eu quis citar isso porque isso está na confissão, mas quando começa assim, causas primárias, secundárias ou contingentes, o pessoal já se perde aí, entendeu? Então é bom. Beleza. Vamos lá, minuto 20 e 43. Quer ver aqui? Tem um negócio aqui bem interessante que eu peguei aqui, ó. Aí, pronto, aqui, vamos. Bom, vamos para os textos bíblicos, né, para a gente elucidar um pouco melhor isso aqui. Eu já apresentei Jeremias 6,6. E eu já expliquei Jeremias. Gênesis 6,6. Tá. Jeremias 19,5, ok? Então, uma coisa que eu acho interessante, por que eu acho que o Walter vai mal nos debates? Porque ele é muito, assim, agressivo, entendeu? Ele começa assim, não, ele fala assim, eu não acredito nesse Deus banana, entendeu? Ele começa a dar adjetivos, assim, que eu acho que complica, tipo, não explica nada e complica o negócio, entendeu? Posso falar uma coisa? Eu concordo com você, e assim, se eu fosse dar uma dica para o Regiane, porque assim, eu tenho esse defeito. O defeito do Regiane nos debates é o defeito que eu tenho em grupo de WhatsApp. Quando eu vou mandar um áudio no WhatsApp, na maioria das vezes eu pareço um agressivo. Eu pego, depois eu escuto o meu próprio áudio e vejo, nossa, como eu fui agressivo. E parece também um tom de soberba. Então é um erro que eu tenho. E aí você tem que se policiar. Ou você se policia, igual no meu caso, ou me policia ou eu saio do grupo.
Por quê? Porque se eu fico mandando muito áudio, dá a entender que eu sou arrogante e soberbo. Então, ou eu falo pouco. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com... Você tem que analisar o seu ambiente. Nesses ambientes de debate, eu também já disse que eu também não sou bom nesses ambientes de debate. Eu acho que eu ainda preciso aprender mais. Mas, assim, esses ambientes de debate, você pode perder, porque o seu argumento pode estar certo. Mas se o seu oponente for muito bom na oratória, ele pode estar falando o maior absurdo de todos os tempos, que é o efeito Grunger. Não tem um termo para isso. Vou lembrar o termo. É a pessoa que ele é um completo ignorante, mas ele tem certeza do que ele está falando. E ele vai falar com um ar de tanta sabedoria, com tanta certeza, que ele vai dar a entender que ele é muito bom no argumento, o argumento dele é muito bom, e o seu é muito ruim. Mas o argumento do Regiane, ele estava dando um argumento bom, os textos dele são fortes. Só que o jeito que ele fala, o jeito que ele começa a perder a linha, quem conviveu em briga, né, disputa nos anos 90, fala, o maluco perdeu a linha. Perder a linha traz a ideia de você do nada começar a ficar nervoso. O cara começa a pôr apelido em você perde a linha, sabe? Então é perigoso. Eu vou dar um exemplo, eu sou filho de baiano paraibano, eu sou meio nervosão também. Tem hora que eu perco a linha. É suscetível dependendo da personalidade que você tem. E ele tem essa personalidade forte, ele começa a perder a linha. Se ele se controlasse mais, eu acho que no argumento ele seria melhor. Sim. Entendeu? E outra coisa que eu falo pro Eugênio, ele poderia estudar um pouco mais o lado filosófico da coisa. O lado filosófico da coisa. E não só o lado filosófico, o lado exegético da coisa. O lado exegético. Porque esse dia eu vi um outro oponente lá falando para ele assim, não, porque no grego, lá em Efésios, diz assim, né? Exato, eu vi esse daí também. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. E isto não vem de vós, tá no neutro. E no neutro, não dá. Aí começa a falar toda uma firula grega, que no fundo, aquela passagem grega, traz a ideia de que Paulo está dizendo o seguinte, isso não vem de vós, o quê? A graça, a fé, tudo ali é dom de Deus. O processo. A maioria dos exegetas diz que é o processo que é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Não vem de vós a graça e a fé. Os dois é dom de Deus. Aí ele diz que não, que a fé não era dom de Deus. Só que ele falou com tanta certeza do grego, falou palavras... E eu mesmo não sou bom em grego nem em hebraico. Mas eu sempre fico ligeiro quando o camarada começa a falar com muito grego para mim, muito hebraico para mim, que essas palavras grego e hebraico, tiradas do contexto, é só uma firula para provar uma heresia, na maioria das vezes. Então o camarada fez uma firula no grego e tudo mais, mas ele só estava dizendo uma coisa, confirmando o que o Regiane tinha dito. A frase no grego que ele disse só confirma o que o Regiane tinha dito. Se o Regiane tivesse uma noção um pouco melhor do grego e tudo mais, ele fala, não, o que você acaba de falar confirma o que eu tô dizendo. Então, ele precisava ter uma ideia básica de grego. Eu não sou profundo em grego, mas quando eu vi aquele negócio, eu falei, rapaz, mas o argumento dele derruba ele, porque qual que era o argumento? O argumento dele é que quando ele e o isto que tem ali, que é o touto, né, que no grego é o touto, ele tá no neutro, e tá no neutro mesmo, entendeu? Não tem problema. Aí ele fala, tá vendo? Como o touto tá no neutro, quando você chega em graça é pistes, né? Se eu não me engano, no grego é pistes. E aí o pistes, ele é um feminino, então o neutro não combina com o feminino. Mas aí falava assim, mas peraí, se você for pela graça, a graça é raris, também é feminino. Quer dizer, não combina com nada. Quer dizer, não combina com nada, entendeu? Exatamente. Não, sabe? E aí o camarada sai com aquele ar arrogante, aquele ar que eu sei grego, sou especialista em grego, o Regiane não sabe nada de grego. Sabe que também não quer dizer nada. A pessoa ser muito bom no grego, no hebraico, não quer dizer nada. Vou dar um exemplo. Você pega o dicionário internacional do grego do Novo Testamento, da editora Vida Nova. O que os exegetas fazem ali naquele dicionário? Ele pega aquela passagem no grego e ele fala assim, essa palavra no grego clássico, queria dizer isso. No grego helênico, no grego koiné, quer dizer isso. Nesse grego usado no Novo Testamento, Mateus usa em determinado sentido. Lucas vai dizer em certo sentido. Paulo vai citar em outro sentido. Ou seja, ele mostra que tem toda uma estrutura. Não é tão simples você pegar uma palavra no grego e falar. Entendeu? Eu detesto quando a palavra fala assim, essa palavra no hebraico quer dizer tal coisa. Essa palavra no grego quer dizer tal coisa. Calma. Quer dizer tal coisa nesse contexto. Nesse contexto quer dizer isso mesmo? Tem que investigar, entendeu?
Inclusive, o próprio, você tem que entender o autor, porque muitas das vezes, se o cara não era fluente no grego, ele vai usar um hebraísmo no grego, por exemplo. Isso pode acontecer, entendeu? Então, é isso aí. Exatamente. Beleza, vamos lá, continuar aqui. Lucas capítulo 13, verso 34. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos e vós não o quisestes, né? Então, dentro desse conceito que Deus determina todas as coisas, Deus determinou que essas pessoas... Peraí só um pouquinho, aqui, ó. O Rogério. Ô, Rogério, eu tô vendo aqui suas perguntas, tá? Depois eu passo pro Kleber suas perguntas. Graça e paz aí, Rogério. Vamos lá. Não queriam ser ajuntadas por ele, mesmo ele dizendo em Lucas que esse era o seu plano, né? Em 1 Samuel 15:11, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque me deixou de seguir. Então, da mesma forma, Deus planejou colocar Saul, sabendo que Deus colocou... Não, eu estou apresentando bases bíblicas, porque se não apresentarmos bases bíblicas, a gente não caminha no debate. Se você apresentar uma, ele queria responder. Não, eu vou apresentar só mais essa aqui. Arrependo-me. Você vê, ele já está nervoso, né? Mas eu só vou deixar ele concluir aqui no 20. Não, pode concluir. Só 30 segundos. De haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir. De novo, Deus muda de atitude diante das ações humanas, o que contradiz a ideia de que tudo foi imutavelmente decretado. Okay. Bom, Ó, rapaz, você vê, olha a ideia que tá ali. A ideia é, Deus apontou Saul como rei. Só que Deus tinha ideia que Saul seria um péssimo rei, entendeu? Quando o povo pediu um rei, Deus já tinha falado tudo o que ia acontecer. Entendeu? Mas na ideia dele, Deus não tinha ideia que Saul seria um péssimo rei. Aí, beleza, Deus coloca ele como rei. Aí, por causa das ações dele, aí Deus fala, ih, rapaz, errei aqui. Deixa eu arrancar fora Saul e colocar outro. E aí, o que você tem a dizer disso daí? Isso é um problema, né? Temos um problema aí. Quando o camarada fala isso, porque Deus não sabia que Saul seria um péssimo rei, né? Ele deu a entender isso. Isso é um perigo, né? Então quer dizer que todas as ações de Saul pegou tudo Deus de surpresa? Caímos novamente no teísmo aberto. Uhum. Eu anotei isso, essa passagem. Eu coloquei assim, que eu ia te perguntar, não seria isso um teísmo aberto? É um teísmo aberto. Deus não sabe o que Saul ia fazer. Pegou Deus de surpresa. Então Deus só faz as coisas conforme as coisas vão acontecendo. Então precisa acontecer primeiro para que Deus possa realizar. Isso é colocar Deus limitado. É um Deus limitado. Deus é limitado pela liberdade humana. Uhum. Deus é limitado pela liberdade humana. Isso é tão perigoso que eu falei até no meu vídeo, no meu canal. Tem um vídeo meu que eu escrevi, eu fiz assim o título. Até falei na live, eu vou colocar esse título, deixa Deus ser Deus. Eu faço uma reflexão nesse vídeo, não é nenhuma aula, é uma reflexão. Que o pessoal se irrita quando Deus é Deus, né? Uhum. Se irrita, eles querem deixar Deus do jeito que eles gostam. Isso é muito perigoso, eu vejo isso um perigo tremendo, né? Por quê? Porque esse Deus apresentado na mente deles é limitado. Deus, para agir, ele precisa que o ser humano faça alguma coisa. Aí depois ele vai e age. Então Deus é limitado pela ação humana. Mas lá na minha live eu falo, quando a liberdade humana encontra com a liberdade de Deus, qual liberdade você acha que prevalece? De Deus, obviamente. Né? Eu sempre faço essa pergunta. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu, Kleber, faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Eu estou fazendo o que eu quero. Eu vou beber aqui, o que eu faço. Bebi um refrigerante, mexi no celular, faço o que eu quero. Mas aí eu vou fazer qualquer coisa. Vamos supor que dá uma louca em mim, vou bater na minha mulher agora. Ok, eu faço o que eu quero. E se Deus não quer que eu faça isso? E se Deus quer livrar minha esposa? Se Deus quer operar uma obra, não, ele não vai tocar na minha serva. Se ele faz isso, acabou. A liberdade dele encontrou com a minha liberdade, acabou minha liberdade. Uhum. Então, no fundo, a minha liberdade só é livre para mim mesmo. Porque a minha liberdade em confronto com a liberdade de Deus não existe. Porque só vai acontecer aquilo que Deus quer. Agora, a pergunta é, você concorda com isso? Eu sempre faço pergunta, você concorda com isso? Se você falar que não concorda com isso, você tem um outro Deus que não é o Deus cristão. Não é o Deus que os cristãos adoram há 2000 anos aí.
Inclusive, eu costumo citar um exemplo assim: Deus pode intervir neste movimento aqui do meu dedo? Pode, porque pensa só, coloca uma arma aqui na minha mão e esse movimento do meu dedo aqui pode ceifar a vida de alguém que, de repente, Deus quer que aquela pessoa será vire presidente do país, entendeu? E, por algum motivo, Deus simplesmente não vai deixar. Entendeu? As pessoas não entendem o poder de Deus. Eles limitam o poder de Deus. Dizer que Deus é soberano, dizer que Deus é todo-poderoso, é falar do Deus que é apresentado na Bíblia. Eu sempre falo, qual é o Deus revelado na Bíblia? Ela mostra os autores bíblicos inspirados por Deus, os 40 autores diferentes, eles apresentam esse Deus dessa forma. Olha um texto aqui, eu vou ler um texto aqui. Eu vou falar aqui o texto. Rapidão, Atos dos Apóstolos, e tem um outro texto daqui a pouco eu acho, se eu achar aqui, eu sempre, toda live, eu quero citar esses textos, mas me falha a memória. Você lembra qual que é o texto que eu procuro aqui enquanto você... Tem um outro texto que está numa oração, quando aquela parte de Atos dos Apóstolos que treme o chão. Um aqui eu já achei, esse eu quero achar, que eles vão orar, e o chão, eles estão, eu não sei se é na praia, tem um terremoto, e eles saem cheios do Espírito Santo. Aquela passagem é fantástica. Acha essa passagem para mim. A outra que eu vou ler aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ver, vou ler do versículo 22 em diante. Aí Pedro está dizendo: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazaré, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este, versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O que ele está querendo dizer? Deus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Era do desígnio de Deus, era da presciência de Deus que Cristo fosse entregue na mão dos iníquos, que ele fosse cuspido, humilhado, era o desígnio dele, ele quis isso. Se ele não faz isso, também não tem sacrifício vicário na cruz. E ele fez isso. Aí o que Pedro está dizendo assim, meu amigo, isso que vocês fizeram, Deus quis que acontecesse. Estava no controle dele, não fugiu do controle dele. Está tudo dentro do controle dele, mas vocês são responsáveis. Vocês são responsáveis pelo que vocês fizeram, mas era da vontade dele. Dá para explicar isso, mas é o seu mistério. A Bíblia apresenta a liberdade humana e apresenta Deus sendo soberano sobre todas as coisas. Você encontrou o texto? Encontrei. Eu vou ler aqui para você. Eu vou ler do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 30 a 31. Isso, lê a oração inteira que eles oram. Lê a oração inteira? Que ele começa a orar, fala, Senhor, eles vão orando. Deixa eu ver aqui. Ela é fantástica, ela é sublime. Deixa eu ver aqui. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez
anunciavam a palavra de Deus. Rapaz, dá até um... Assim, é dá bonito. até uma pregação. Eu já preguei uma vez esse texto, é fantástico, eu amei pregar esse texto. Mas o versículo, você viu? Levantou Herodes, levantou isso, aí fala, repete novamente o versículo. Do Herodes lá, né? Deixa eu ver aqui. Levantou os que Herodes. verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede. Você vê que até a pregação ele diz assim: concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra. Então, e aí, isso é muito bonito. Você vê como que é? Ele fala, levantou-se Pôncio Pilatos, Herodes e todos os povos de Israel, os gentios e os povos de Israel se levantaram, aquilo que a tua mão e o teu próprio predeterminaram que aconteceu. Tudo que aconteceu na teologia de Pedro, logo, eu acabei de ler um texto, é Pedro falando, e agora a igreja junta ali, todos ali orando, eu acredito que Pedro também estava envolvido, eles falando a mesma coisa, ou seja, é a teologia da igreja primitiva professando uma fé. Qual a fé? De que tudo estava escrito por Deus, tudo estava decretado por Deus, e Deus queria que acontecesse isso. Tudo aquilo que aconteceu com Jesus parecia um acidente, né? Judas traiu ele, aí pegaram ele, cuspiram nele, pisaram nele, tudo era... Tudo parecia um acaso, né? Tudo parecia um acidente, né? Parecia uma coisa, uma decisão dos homens, né? Judeus traíram, enganaram lá, fizeram um julgamento injusto, né? Na madrugada, que não podia ser feito. Fizeram tudo aquilo estava dentro do projeto do plano de Deus. Essa é a teologia da igreja primitiva. Só que nós, hoje, pleno século XXI, nós não queremos aceitar isso. E aí os camaradas vão no debate, é sempre assim esse papo. Não, saia da filosofia. Tem muita filosofia nisso, tem muita instituta. Vamos para a Bíblia. Então, ok, vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia está dizendo aí. Dá para contrariar esse texto? Dá para dizer que esse texto está errado? Você está entendendo? Eu não compreendo as coisas. Parece que as pessoas não lêem Bíblia. É isso que o texto está dizendo isso. Não dá para contrariar um texto desse. Só responde aqui, por favor, a pergunta do Rogério que ele colocou. Deixa eu ver aqui. Não é essa daqui que fazia parte do que você estava falando. Ele colocou uma pergunta, eu acho que eu não selecionei aqui, mas eu lembro da pergunta, que foi o seguinte: ele falou assim, é aquela parte que o pastor inclusive cita, quantas vezes eu quis ajuntar e vocês não quiseram. Essa parte que ele perguntou, como é que explica isso? Você vê que é uma lamentação. Eles não quiseram, é uma responsabilidade deles. Deus nunca negou que nós não somos robô. Eles não quiseram. Mas, eles não quiseram, mas tem coisas que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem as minhas palavras e as me seguem. Vós não ouvi as minhas palavras, porque vós não sois as minhas ovelhas. Lembra que Jesus fala, vocês não são das minhas ovelhas. Mas o evangelho tem que ser pregado para todos não tem que anunciar. Mas Jesus está dizendo, não, vocês não ouvem as minhas palavras, porque vocês não são das minhas ovelhas. Outra passagem diz assim, vocês dizem ter por pai Abraão, vocês têm por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. O vosso pai é mentiroso, mente desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque quando mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está dizendo assim, vocês não são de Deus. Quando ele sabe, vocês têm por pai o diabo, então vocês não são de Deus. Então tem gente que é de Deus e tem gente que não é. Então, o grande problema é o seguinte, que a gente fica com medo de dizer isso, mas é isso que a Sagrada Escritura está anunciando. Jesus disse, todos aqueles que o Pai me der, nenhum vai se perder. Mas a outra parte ele diz assim, Pai, tudo me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Mas os outros não se perdeu. Então, eu guardei. O que você me deu, eu guardei. A outra passagem de Jesus, todos aqueles que vêm a mim, eu jamais lançarei fora. Então, se você vem a Jesus, Jesus disse que jamais será lançado fora. Aí alguém fala, mas alguém veio, Kleber, congregou um bom tempo, estava lá, tal. De repente, do nada, desandou, foi para o mundão. Hoje eu recebi uma notícia que um amigo nosso desandou, foi para o mundão e está desandou. Eu falei para minha esposa, isso é um sinal ruim, né? Um sinal ruim, ele foi para o mundão. Até o final da vida dele, ele ainda tem poder de se arrepender, né? Ele pode se arrepender desse pecado, porque ele é um ser livre. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se até o final da vida dele o Espírito Santo convencer ele, é porque ele era de Deus. Se o Espírito Santo não quiser convencer ele morrer no pecado,
não era de Deus. Mas congregou por congregar, não era de Deus. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A pergunta que as pessoas não gostam que ser feita, mas vamos lá. Por que ele não convence todo mundo? Por que ele não convence? Tem coisas que Deus não quer convencer. Se ele pode convencer? Se ele pode convencer, por que ele não convence? Inclusive o próprio Cristo tem uma passagem que ele diz assim, ó, se os milagres que eu fiz aqui com vocês tivesse feito em tal cidade, eles teriam crido e se arrependido. Ué, por que não fez então? Então por que não fez? Por que não fez? Você está entendendo? Então, assim, o texto bíblico, eu vou falar assim, até para o pessoal que está nos assistindo, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o texto, tem passagens na Bíblia que você pode, se você falar que você não concorda com aquilo, você coloca Deus numa saia justa. Você coloca Deus numa saia justa. Você mostra que Deus é o autor do mal. E agora, se você aceita com humildade, olha, você é humilde diante do texto bíblico, eu sempre falo assim, ó, o texto bíblico ele te humilha. Se você for humilde no diante do texto bíblico, você vai aceitar o que está lá. Se você aceitar o que está lá, o texto mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas. Exato. Beleza, vamos continuar aqui. Então, deixa eu ver. Já está em 1h15. Eu vou pular aqui para a parte final. Eu ainda tinha mais uma outra parte aqui, que ele falava que Deus não intervém e tal, mas eu vou para a parte final, porque senão vai ficar muito puxado. O Rogério falou assim, ó, o Kleber não está respondendo o texto. Não, eu respondi. O homem é livre. Jesus está lamentando porque o homem é livre. Eu respondi o texto. É só entender a minha resposta. Minha resposta foi essa. O homem é livre e ele não quis. Mas aí, para você ler um texto, Rogério, para você fazer exegese do texto, você tem que aprender o seguinte. Quando um texto não está claro, você procura em outros textos para clarear aquele texto que não está claro. Esse texto é um dos textos obscuros da Bíblia. E aí você, em outros textos, vai clarear. E outros textos diz, primeiro, que o Espírito Santo convence aquele que ele quer. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não convence, é porque Deus não quis convencer. Outro texto diz, as minhas ovelhas ouvem as minhas palavras e as me seguem. Se eles não quiseram, porque eles não eram das ovelhas de Jesus. Ou um texto clareia outro texto. Então é assim que se faz exegese. Pelo menos é o que eu aprendi na universidade. Não, e tem outra. O Rogério sabe, o Rogério é complicado. Eu já debati com ele assim, horas e horas e horas. Mas assim, simplesmente ele pega lá a passagem de João que fala assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí você continua lendo, ele vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se meu pai não o trouxer. Pronto. É isso daí, entendeu? Se você for a ele de maneira nenhuma te lança fora. Só que para você ir a ele, o Espírito Santo tem que te levar, porque senão você não vai. E não vai porque não quer. Porque esse que é o problema. Porque você é uma pessoa depravada. Entendeu? Você vai satisfazer o desejo da sua carne. Você vai agir conforme a sua natureza livremente. Você não vai querer. Deus precisa intervir para você querer. Né? Exatamente. Beleza, pronto, então... Foi mais claro que isso não dá. Mais claro que isso não dá para responder. Aí, eu já falei pro Rogério, eu falei, Rogério, é o seguinte, você pode discordar, não tem nenhum problema, só que aí você vai ter que fazer uma Bíblia para você, né? O grande problema é esse, você vai ter que criar uma Bíblia para você, porque isso daí tá na Bíblia, né? Deixa eu ver aqui, ó. 53 aqui. Pronto. Vamos colocar. Queridos, é de grande importância entender, principalmente você que tem passado por um momento de dificuldade. Eu estou anotando aqui, tá? Não está aparecendo lá na tela. Ou enfrentou alguma experiência marcante na sua vida que te machucou, que te feriu, que te deixaram marcas que pouquíssimas pessoas vão conseguir entender. Em maneira nenhuma você atribuir as maldades da vida à pessoa do Deus Todo-Poderoso. O plano de Deus é que todos que estão cansados e oprimidos venham até Ele. O plano de... Então, de maneira nenhuma atribua a Deus a maldade que acontece, coisa e tal. Então, Jó estava errado. Ele acabou de dizer que quando Jó fala assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, Jó estava errado, né? Terminar aqui. Equivocado. Exato. Deus é que andemos debaixo de sua palavra, e embora no mundo teremos aflições, como disse Jesus Cristo em João 16:33, nós venhamos resignificar e continuar enfrentando como Jesus enfrentou e venceu o mundo.
e sair desse debate com a tranquilidade que Deus ele não é narcisista, Deus ele não é perverso. Deus é Deus, pronto e acabou. Mas as grandes desgraças bíblicas, Deus ele nunca fez parte, ele não fará parte e ele nem fará parte. Sabe por quê? Porque ele deixou mandamentos, ele deixou mitzvot. Ele deixou uma ordenança que nós devemos andar debaixo de sua cartilha. Então, aquelas perguntas que muitas vezes você recebe, aonde estava Deus quando tal coisa aconteceu? Olha, por que Deus permitiu que isso acontecesse com você? Existem coisas que são da vida, existem coisas que simplesmente acontecem porque o mundo é mau. Mas eu posso garantir a você que, diferente do que o Walter apresentou, Deus, de maneira nenhuma, ele compactua com uma desgraça. Deus, de maneira nenhuma, planeja você sair cedo para trabalhar e ser roubado. Deus, de maneira nenhuma, planeja milhões de pessoas passando fome no mundo. Você vê que é tudo acidente, né? Eu vou deixar ele concluir aqui, que eu corto também por causa de direitos autorais, para não ter problema, né? Mas assim, Sim. mas você vê que é tudo, não, Deus de maneira nenhuma, é como, a ideia dele é o seguinte, Deus deu mitzvot, a ideia de mitzvot dele é aquela ideia do hebraico, né, os mandamentos, os 613 mitzvot que você tem lá dentro da lei judaica, né? Então, quer dizer, Deus ele fez isso, ele fez o mundo, deu corda no mundo e bola para frente. Tudo o que acontece é acaso. Assim, é um negócio. Eu sinceramente não sei qual que é a teologia que ele está defendendo aí. Mas só para ele terminar aqui, peraí. Tá quase acabando. Deus ele não é um roteirista. Não confunda a maldade humana com a ação divina. Que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, pastor Você tem mais César. um minuto. Aquele lá não está valendo, né? A todos que estiveram conosco nesse debate, e isso nos faz refletir o grande perigo, né? Que é pensar como pensa, com todo respeito, o senhor Regiane, porque é uma linha que dá muita vitamina pro ateu. No ateísmo, muitos gostam de dizer que Deus ele é o maior assassino da história. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que Deus é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus zeloso, mas que não compactua com a enfermidade que você tem. Não foi Deus que lançou. O Covid, quando veio ao mundo, não foi Deus que julgou. Deus não matou milhões de pessoas. Os grandes problemas que você enfrenta nessa vida, não é Deus que lança sobre você, e sim o homem. Para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho... Bom, sinceramente, eu nem vou colocar aqui para conhecer melhor o trabalho dele, não. Se essa for a teologia, tô fora. Mas você vê que esse é o problema. A ideia, ele tenta isentar Deus de uma tal maneira que ele basicamente Deus fez o mundo, deu corda e acabou-se. E acabou, não tem mais nada assim. Deus não pode intervir, sei lá. Como é que ele justifica? Eu também não entendi, porque assim. Uma hora ele trabalha com o acaso, tem uma hora que ele trabalha, você percebe que é teísmo aberto, né? E tem hora que é deísmo, né? Que o deísmo que trabalha essa questão, né? Para quem está nos assistindo, o que é o deísmo, né? O deísmo é a crença que existe Deus e ele vem aqui, cria todas as coisas e coloca as leis do universo. Uhum. E aí vai lá para cima e deixa rolar. Ele não intervém em mais nada. Deus não tem uma providência divina, aquilo que Calvino vai chamar de providência secreta de Deus. Deus não trabalha, deixa a coisa rolar. Então, deixa eu abrir um parênteses. Não é só Calvino. O Armínio defende. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre providência. O que eu usei? As obras de Armínio para defender a providência divina, entendeu? Exatamente. Não, é igual o meu professor falava. Sabe o que ele falava assim? Interessante que Armínio era um bom calvinista. Tinha um professor que falava assim, o Armínio era um bom calvinista. Porque realmente o Calvino só vai discordar de algumas coisas. Uhum. Mas ele achava o Calvino um excelente exegeta e tudo mais para a época. Eu já vi gente falar assim, mas exegeta, hoje você vê ele interpretando o texto. Ok, você pode até discordar exegeticamente do Calvino. Só que isso nós chamamos, o C.S. Lewis vai chamar de snobismo cronológico. É você no pleno século XXI, agora com um monte de ferramenta de exegese, um monte de intérprete, uma biblioteca gigante de vários exegetas, pesquisadores, aí você julga um camarada do século XVI. Aí
é sacanagem, né? Porque igual me diz aqui na Zona de São Paulo, é sacanagem, puxa vida. Você vai julgar o camarada do século XVI, você tem que... Como que a gente faz na teologia, claro? Como que eu falo? Os meus pares, os professores de teologia, como é que a gente faz? Quando a gente analisa um autor, a gente tenta entender a época dele. O zeitgeist da época dele, ou seja, o espírito da época dele. O que acontecia naquela época? Você tenta entender quais os autores que estavam em voga naquele momento. Com quem Calvino está dialogando? Com quem ele está combatendo? Você tem que pensar tudo e toda vez que você for ler um autor, você tem que pensar assim. Agora, nunca pensa um autor a partir de agora, de você século XXI, você vai julgar ele. Aí você vai achar um monte de gente errada mesmo. Tomás de Aquino falou besteira, Agostinho de Hipona falou besteira, os pais da igreja falaram um monte de bobeira. Isso é normal. Agora, eu não posso julgar, eu tenho que entender. A teologia ela é um desenvolvimento de uma razão humana, porque é a fé refletida, ela é desenvolvida paulatinamente, ela vai se dando na história. É igual, tem gente que faz assim, ó, vai julgar o calvinismo. Ele julga o calvinismo a partir das institutas. Exato. Você julgar o calvinismo a partir das institutas vai virar uma confusão. Porque Calvino fala coisas realmente que ele é extremo mesmo. Mas ele também está fazendo uma leitura extrema de Agostinho também. Então você tem que ver que tipo de leitura ele está fazendo de Agostinho. Você está entendendo? Ou será? Aí você tem que olhar lá em Agostinho. Será que Agostinho falou isso mesmo? Ou ele interpretou mal Agostinho? Tudo isso você tem que colocar em voga quando você vai analisar teologia, filosofia. Eles pensam assim, ó, eu sempre falo, com todo respeito aos meus alunos, as pessoas que me seguem na internet, eu sempre tento divulgar boa teologia para os que estão começando agora, sabe? Então é sempre, eu coloco bem mastigado mesmo, bem coisa bem simples. Mas, gente, teologia não é para amador, não. Demanda muita leitura, demanda muita pesquisa, e não é de qualquer jeito, tem metodologia para se fazer pesquisa teológica, para se fazer pesquisa filosófica, não é de qualquer jeito. Não é tão simples assim como o pessoal aponta. Então, e outra, essa questão dele, voltando ao pastor, com todo respeito a ele, tem hora que ele é pelagiano, tem hora que ele é da teologia do teísmo aberto, tem hora que ele é deísta, não dá para saber o que realmente ele é. Eu não entendi realmente, a teologia dele é bem confusa no que diz respeito a essa questão se Deus domina todas as coisas. Então, eu achei muito contraditório desde as primeiras coisas que ele falou, e dá essa ideia de deísmo mesmo, assim, Deus deu a corda no universo e o universo tá indo lá, entendeu? E Deus não tem... E o engraçado é porque é o seguinte, porque nem nesse caso se consegue isentar, porque, peraí, Deus fez isso, fez, mas ele mesmo acredita que Deus é onisciente, então já sabia qual era o resultado, e por que fez? E por que fez? Exatamente. E sabendo o resultado, ele pode intervir. Entendeu? Ele podia intervir não fazendo, para começo de conversa. Mas hoje ele consegue intervir também. Por que não intervém? Né? Exato. Eu estava falando para um amigo meu, ele fez uma pergunta para mim um pouco mais profunda, ele já foi até meu aluno. O que seriam os mundos possíveis, a teoria dos mundos possíveis, que o Leibniz levanta, depois vai o Planck que vai desenvolver, né, com a teologia modal, que é assim, Deus, ele não só sabe o mundo que ele colocou em ato, ou seja, em existência, mas as possibilidades. Ele sabe todas as possibilidades. Eu sempre dou um exemplo bobo, que eu falo, gosto de fazer isso para as pessoas usar a imaginação, que é uma dádiva que Deus nos deu. Pensa no filme lá, Os Vingadores, quando o Doutor Estranho começa a visualizar lá e fazer com aquelas caretas dele, vendo todas as possibilidades de vencer o Thanos. Ele falou que só encontrou uma. Só que naquela única possibilidade de vencer o Thanos, o Homem de Ferro morria. Ele sabia disso. Só que ele falou, beleza, vou lutar, vou ver essa possibilidade, vou pensar nessa possibilidade, sabendo que ele ia morrer. Tinha como mudar? Não tinha, porque nessa possibilidade o Homem de Ferro realmente morria. Você tá entendendo? Então, assim, isso aqui é um exemplo bobo. E as ações do Homem de Ferro não foram ações independentes? Ele quis fazer tudo aquilo, quis também, não quis? Fez. Ele quis estralar o dedo e falar, eu sou o Homem de Ferro. E morreu. Ele quis fazer aquilo. Então, agora uma coisa interessante, lógico, isso aqui guardado as devidas proporções, mas quando a gente está falando da divindade, está falando da grandeza de Deus, Deus na eternidade, ele tinha o poder de visualizar todos os mundos possíveis
e ele trouxe uma existência. Uma existência. Esse que ele trouxe uma existência é o mundo possível onde Pedro nega Jesus, onde Jesus é traído por Judas. Ele poderia mudar tudo isso, mas ele quis trazer ao mundo essa existência. E nessa existência tem o problema do mal. O mal está lá. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo no meu canal falando sobre o problema do mal. O mal estava lá. Ele quis que o mal estivesse nesse mundo. Por quê? Porque ele trouxe, ele, soberanamente, ele quis que fizesse isso. Na raça humana pecasse, naquela raça humana, ele sabia que a raça humana ia pecar livremente, ela pecou livremente, ele sabia nesse mundo possível e ele planejou todas as coisas. Tudo estava dentro do projeto dele, do plano dele. Nada se ocultou. Porque se alguma coisa fugir do plano de Deus, do decreto dele, nós estamos trabalhando com acaso e nós estamos trabalhando com Deus limitado. Deus limitado não existe. Até as advertências servem ao plano de Deus, porque, por exemplo, tem aquele caso do rei que o profeta foi lá, falou com ele, ele se arrependeu. Deus já não sabia que ele ia se arrepender? Sim. O arrependimento dele foi genuíno? Sim. A mensagem era verdadeira? Sim. Em todas as situações é verdade, mas se não houvesse a mensagem, ele não se arrependeria, entendeu? Então, quer dizer, até o alerta faz parte do plano de Deus. Exatamente. Um irmão que comentou aí no comentário, ele diz assim, mas a fé vem pelo ouvir. Exatamente. Deixa eu colocar aqui, peraí. A fé vem pelo ouvir, exatamente. Aí, ó, pronto. Aí. Eu penso que a fé vem pelo ouvir a palavra. Semelhantemente, alguém tem olhos, mas vindo a luz, passando a enxergar os olhos, sempre esteve lá, mas não tinha luz. Ok. Vamos lá primeiro. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz o texto. Mas outro texto diz que a fé é um dom de Deus. Então, o dom, Deus dá o dom e a palavra vem, você crê nela, você crê naquela palavra que é pregada para você, porque Deus te deu o dom. Agora, a questão da luz, Paulo vai falar que os nossos olhos estavam fechados. E aí Deus abriu os nossos olhos para ver a luz do evangelho. Se Deus não abriu os nossos olhos para ver a luz do evangelho, você continua na escuridão. Mas quem é que abre os nossos olhos para ver a luz do evangelho, segundo a teologia de Paulo? É Deus. Se Deus não... E por que Deus não abriu o meu olho, abriu o seu, e não abriu os olhos da humanidade inteira? Por que não abriu os olhos do meu vizinho, que eu prego o evangelho para ele? Por que não? Por que não abriu os olhos do meu irmão morto, que eu preguei o evangelho para ele, ele morreu no tráfico lá e morreu assassinado? Por que não abriu os olhos dele? Eu sempre me pergunto, por que não abriu os olhos dele? Porque Deus faz o que ele quer. Ele é soberano. Ele salva quem ele quer. Só que é o seguinte, igual eu falo, parece que me irrita, parece que as pessoas se irritam, ficam nervosas quando nós falamos de um Deus soberano. Porque um Deus soberano, sabe o que ele vai contra? Contra a autonomia humana. A autonomia humana, sabe qual foi o pecado da raça humana? A autonomia. Foi quando o homem disse assim para Deus, você é o grande eu sou um pequeno eu sou diante de você. Eu vou começar a determinar o que é certo e o que é errado. Aí, sabe o que vem o evangelho? O evangelho faz o seguinte, ele transforma os pecadores e converte eles. E aí o homem que dizia eu sou, que era um pequeno eu sou, ele volta a se render ao senhorio do Cristo e diz, não, eu não sou. Quem és tu. Tu és. Tu és o Senhor, tu és o Criador, tu és digno de glória. A igreja faz esse papel. Lembra que Pedro fala, Jesus disse para os discípulos, quem dizes os homens que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem... Tem todo um contexto assim, porque agora não vai dar tempo, mas tem todo um contexto por que eles estavam falando isso. Aí, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí ele fala assim, você é o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, tu és um bem-aventurado, Pedro Barjonas. Porque não é qualquer um que tinha. Ele falou, porque não foi nem a carne, nem o sangue. Não foi tua decisão. Essa resposta não veio de você. Mas foi meu pai que te revelou. Ou seja, para você reconhecer que o Cristo é o Filho do Deus vivo, depende da revelação de Deus. Se depende da revelação de Deus, já não é minha liberdade. Já é a ação de Deus em mim. Deus age primeiro em mim para que eu possa reconhecer que Cristo é o Filho do Deus vivo. E aí ele diz, enquanto que a igreja... Eu sou adepto, tem aí, lógico, agora eu vou abrir os parênteses. O mundo católico entende que a pedra é Pedro, alguns entendem que a pedra seria o próprio Cristo,
Eu sou adepto da ideia, lógico, tem outros exegetas que concordariam comigo, sou adepto da ideia que aquela passagem diz, tu és Pedro, e tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, é sobre a confissão dele. A confissão, enquanto que a igreja reconhecer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, as portas da morte não prevalecerão sobre ela. Eu não gosto das portas do inferno, porque eu acho que não é uma tradução muito boa. Eu prefiro as portas do Hades, da morte, que não prevalecerá sobre a igreja, porque ela tem o poderio da ressurreição, porque no último dia a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão. Depois faz um vídeo aí falando por que você defende isso, porque eu defendo que seja Cristo a pedra. Mas faz não é unanimidade. Depois... É igual eu falo assim. Por isso que eu falei as 3 opções. Não é uma unanimidade exegética. Tem 3 opções. Tem a opção católica e dentro do protestantismo tem mais 2. Tem a que defende que é Cristo e tem outros que defende que a pedra é a confissão de Pedro. Eu sou adepto dessa. Eu tô mais certo que o outro, não dá para saber. O debate é gigante. Aí é debate, não tem como definir. 1h35, vou fazer aqui a última pergunta que eu separei aqui para você, aí, porque senão vai ficar muito puxado. Vamos lá, palavra viva examinada. Eu falo assim, fazendo uma pergunta, se Deus decreta todas as coisas, como fica a presciência de Deus? Então, quer dizer, ele é uma contradição. Ele decretou, então por que ele antevê? Porque a ideia de presciência é a ideia de ver anteriormente, né? A gente lembrando, esses conceitos de atributos em Deus, você sempre tem que fazer correlação com todos eles. A presciência de Deus, ela trabalha junto com a sua eternidade. Porque eu vejo muita gente dizendo assim, outro um absurdo, quando dizem assim, Deus olha no corredor da história para ver a decisão. Então, Deus não olha em corredor da história. Segundo o conceito de eternidade, segundo Agostinho, segundo Boécio, segundo Tomás de Aquino, e os reformados aceitam essa ideia de que a eternidade é a posse sem fim de uma vida infinita. Então, passado, presente e futuro é um instante só na presença de Deus. Então, nesse exato momento, ele está me vendo na live, está vendo o meu filho se casando e está vendo o meu netinho. E, ao mesmo tempo, está vendo Moisés abrindo o Mar Vermelho e Daniel na Cova do Leão. Num instante só. Num instante só. Esse instante só é a eternidade de Deus. Então, Deus não olha no corredor da história. Essa ideia de que Deus tem uma pré-ciência, uma ciência antecipada dos acontecimentos futuros, é uma concepção para abarcar a minha mente, que é finita. Mas Deus, todas as coisas são diante dele. Num instante só. Não tem como você falar, tem coisa que Deus precisa olhar lá no futuro. Não, calma, agora eu vou olhar no futuro lá. Vou olhar lá no futuro para ver o que acontece. Não, ele tem um instante só diante dele e ele sabe, tem conhecimento de todas as coisas de forma exaustiva. Passado, presente e futuro. Então, a presciência de Deus a ideia de presciência de Deus não fica danificada com a ideia dos decretos dele. Então, é porque isso daí vem de 1 Pedro 1:2, lá que ele usa o termo de prognosis para falar eleitos, né? Eclecto segundo prognosis, né? Então, aí o pessoal tenta jogar esse corredor da história, que eu vejo que é uma má interpretação grande daquela passagem ali. Porque aí o pessoal na verdade, ele cria um termo teológico. E ali o que Pedro está querendo dizer, no meu ponto de vista, é que simplesmente Deus elegeu segundo o seu conhecimento. Ou seja, segundo a sua onisciência, Deus elegeu. Acabou. Ponto. Acabou. Não, beleza. E aí, Kleber, muito boa a live, gostei bastante. Aliás, você já fica convite aí para a gente trocar mais ideias sobre outros assuntos aí. Esse modelo ficou muito bom, gostei. Porque eu não consigo fazer nas minhas lives ao vivo. Eu não consigo colocar o vídeo assim. Esse dia eu coloquei um vídeo, foi fazer um react de um vídeo do Iago Martins fazendo uma crítica ao Vailate. Nesse vídeo, realmente, eu discordei do Vailate e concordei com o Iago Martins. Só que eu ia dar um outro parecer, eu ia pensar um pouquinho melhor. Só que aí o áudio do Vailate ficou mudo. Eu acho que o próprio internet, acho que direitos autorais. Não. Peraí, você tentou fazer o quê? Passar da própria página do YouTube? Passar um vídeo react do YouTube. Porque quando você vai fazer do YouTube, você tem um problema. Você precisa compartilhar a tela e aí você precisa habilitar, porque lá embaixo tem assim, habilitar som, aí você habilita o som. Acho que foi um erro meu. Porque se você tentar, porque aqui você tem duas opções. Você pode compartilhar, quer ver? Deixa eu até colocar aqui, ó. Você pode compartilhar a guia,
ou você pode compartilhar a tela como um todo. Você tem que compartilhar a tela como um todo e ativar o som, porque senão não funciona. Não funciona, eu errei nisso aí, ficou ruim até o vídeo. Mas aí o povo entendeu o que eu quis dizer depois no Legal. final. Acabou. Não, mas tá bom. Não, fala aí do seu canal, se despede aí do pessoal, se tiver mais alguma coisa que você queira falar, mas eu te agradeço logo de cara, eu gostei bastante, papo muito interessante, eu espero que os irmãos aí tenham gostado também e tenha trazido crescimento para todo mundo, que esse é o objetivo da nossa live, né? Maravilha. Deus abençoe a vida de todos. Vou dizer uma coisa assim para os irmãos que estão nos assistindo. Vamos supor que você não concordou nem comigo e nem com o irmão do canal aqui, né? Vamos supor que você não concordou. Isso é super normal, tá? Isso é super tranquilo. Pode ficar em paz. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que falamos ou dissemos, né? Ninguém é obrigado. Mas aqui a gente refletimos. E teologia é isso, é reflexão da fé. É olhar uma fala e tentar pensar, refletir. Então você não é obrigado a concordar com a gente. Mas aqui nós expomos aquilo que nós estudamos e pesquisamos e assim por diante. Tá bom? Então isso é super normal. Então não entenda isso algo ruim. Porque hoje em dia na internet falar que você concorda ou discorda de alguém, acho que é uma coisa de treta, sair querendo na mão com o outro. Não é isso, tá bom? Outra coisa importante, quem quiser me seguir lá no meu canal é @Kleber_Paixão, você acha lá no YouTube. Tá bom? O meu canal é sempre voltado para uma ideia de expor uma teologia muito mais palatável, mais simples, mais mastigada para o povo que está começando agora com teologia. A pessoa está querendo aprender teologia, não sabe por onde, eu vou mastigando, deixando a coisa mais clara. Igual esse dia eu postei um vídeo sobre Santa Ceia. Eu expliquei a Santa Ceia no mundo católico, Santa Ceia no mundo luterano, anglicano e tudo mais, expliquei como funciona. Aí você escolhe o que você concorda, o que discorda, eu exponho lá. Esse dia eu expus também os credos, sobre os credos. Você vai lá e você concorda ou discorda, mas eu expus o que o mundo acadêmico pensa sobre aquele assunto. Então a ideia do meu canal é sempre isso. Eu exponho boa teologia. Se a pessoa quiser concordar, discordar, isso é outros 500, mas eu exponho o conhecimento que está lá, do que eu aprendi, do que eu pesquisei e continuo pesquisando. Tá bom? E me segue no Instagram, tá bom? Kleber, também tá, Kleber_Paixão, você me acha, tá bom? E Deus abençoe a vida de todos. Peço perdão por alguma coisa que eu falei aqui, que muitas vezes a pessoa fica bravo comigo, mas peço perdão. E a live foi ótima. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus multiplique aí na sua vida também. Nos vemos aí no próximo, viu? Deus abençoe. Aí Amém, você pode, irmão. eu removo aqui, você pode sair tranquilo aí, tá bom? Tá bom, maravilha. Deus abençoe a todos. Irmãos, live muito boa, viu? Gostei bastante aqui, o irmão Kleber é sempre bem-vindo aqui no canal. Deixa eu só responder aqui uma última, que teve um irmão que colocou aqui, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. O irmão William colocou assim: Rogério é meu compadre, gosto dele, vamos ter mais calma com ele. Eu gosto do Rogério também, ele sabe disso, eu já conversei com ele várias vezes. Eu gosto dele pessoalmente, agora a teologia dele é péssima, isso daí eu já falei isso para ele várias vezes. A teologia dele é extremamente confusa, ele não tem começo, meio e fim no negócio, ele só é contra e acabou, entendeu? Qual o motivo que ele é contra? Até hoje, ele está com umas perguntas que eu fiz para ele lá, para ele responder, ele não conseguiu. Mas é isso aí, tá bom? Mas a gente ora a Deus para que Deus abra a mente do Rogério aí, tá bom? Bom, irmãos, Deus abençoe, live espetacular, gostei muito, não vou ficar falando muito, até porque a live já foi, deixa eu só ver aqui os últimos comentários, a irmã colocar a Laides, que pegou nos últimos 15 minutos, não, mas assiste toda, vale a pena, viu, que foi uma live muito boa mesmo, né? Deixa eu ver aqui, muito top a live, Léo, e aí, bom, é isso aí, depois eu trago aí, se vocês quiserem, tiverem mais dúvidas, alguma coisa, quiser que eu chame o Kleber aqui para falar sobre outro assunto, pode colocar aí aqui na descrição, né, desculpa, nos comentários do vídeo que eu faço, tá bom? Irmãos, Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau.